Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira aqui no Santa Joana e hoje a gente vai falar de amamentação. Esperar o pessoal começar a chegar para a gente dar início ao nosso tema. E hoje a gente vai falar de amamentação. Esperar o pessoal. O pessoal começou a entrar. Vamos começar aqui um pouquinho, falar sobre a amamentação. Muitas pessoas imaginam o que é a amamentação, né? Por isso que hoje a gente está falando no canal Ser Mãe, um pouquinho da amamentação, para vocês acompanharem aí e verem como é importante a amamentação, principalmente nessa fase inicial aí do bebê, tá bom? Me apresentando novamente, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira, trabalho aqui no Hospital Santa Joana e acompanho um pouquinho da amamentação com as mães que estão internadas conosco, tá? Conforme for surgindo as perguntas, eu vou tentando responder, tá? Mas a gente vai começar a falar. Muitas mães imaginam que a amamentação é aquilo que a gente vê na novela, né? O bebê nasce, a gente coloca o bebê no peito e o bebê vai mamar e tá tudo lindo. Mas não, né? O bebê nasce, muitas vezes está um pouquinho sonolento, tem a sua dificuldade de mamar ali de início, mas vai fluir. O que precisa entender é que para amamentar tem que ter dedicação, tem que ter paciência, né? Lembrando que é um aprendizado da mãe de pôr o bebê para mamar, do beber em mamar, então é um aprendizado em conjunto. Isso que é importante e se dedicar àquilo para que se una as duas coisas e flui muito bem a amamentação, tá? A Diana já tem dúvida sobre a pega correta e quanto tempo tem em cada mamada. Então vamos lá, vamos chegar aí ainda da pega. Vamos falar um pouquinho dos benefícios da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe, certo? E aí a gente fala aí da pega correta. Então é muito importante amamentar, porque o leite materno é uma vacina natural para o bebê, né? Protege ele de inúmeras doenças, além de estar sempre pronto em temperatura natural, ali ideal para ele, além de aumentar esse vínculo materno mãe e bebê. Então, os benefícios da amamentação para a mãe acelera a perda de peso, reduz a incidência de câncer de mama, de ovário, do endométrio, protege contra doenças cardiovasculares, evita a osteoporose e para o bebê, maior contato materno, melhora o desenvolvimento neuromotor e neurológico do bebê, diminui os riscos de obesidade. A amamentação também previne as alergias, a anemia, as infecções respiratórias como asma. Esses bebês também amamentados têm o maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, tá? Sim, assim que o bebê nasce, a gente já pode colocar o bebê no peito, tá? Então o bebê nasce, a gente chama da hora ouro, né? Então o bebê nasce, ele em condições clínicas, já pode ser posicionado em seio materno ou na suíte de parto, ou ainda no centro obstétrico, ou na recuperação anestésica, tá? O quanto antes esse bebê vai ao seio materno, melhor para ele e para a mãe, tá? Se o bebê tem problema de deixar o bebê mamando por mais de 40 minutos, caso ele queira. Bom, os bebês, logo que ele nasce, ele é sonolento, certo? E aí a gente exige muito deste bebê. Quer que o bebê mame e fique por horas mamando. Ou se ele mama 10, 15 minutos, a gente já fica preocupado. Nossa, meu bebê não está mamando adequadamente, tá? Os bebês, eles têm um estômagozinho pequenininho. No primeiro dia de vida, o tamanho do estômago do bebê cabe aí em torno de 5, 7 ml. Então é do tamanho de uma cerejinha. O bebê em torno aí do colostro, que é o primeiro leite, né, que sai, que vocês falam assim, nossa, é aquela aguinha, é o colostro. O colostro, ele tem rico em proteínas, é bem importante para o bebê.
ele sai aí de 2 a 20 ml por mamada. Então, quando o bebê ele suga, nem sempre ele vai ficar 40 minutos no peito. A gente conta aí de 15 a 20 minutos em mamada efetiva para esse bebê mamar. E quando passa de 20 ou 40 minutos, esse bebê muitas vezes pode não estar fazendo uma mamada efetiva. Por exemplo, o bebê, ele faz uma mamada efetiva com sucções bem regulares, longas e profundas, tá? Então você vê o bebezinho, muitas vezes a gente consegue escutar ele deglutir. E aquelas mamadas curtas e rápidas é uma sucção que a gente chama não nutritiva. É aquela sucção que ele fica no seio materno para satisfação oral, não para satisfação nutritiva. Então, se o bebê fica por mais de 40 minutos, não tem problema, mas ele está gastando energia, ele tem um gasto energético. Então, quando a gente tira o bebê do peito muitas vezes, vai colocar ele no berço, aí ele chora que quer retornar para o peito. Então, é importante que a gente observe essa sucção para que ele faça uma mamada efetiva e ele faça o seu repouso adequado, tá? E aí, o que acontece? Nesse repouso adequado, ele vai dormir em torno de 1h30, no máximo aí 3 horas, tá? A Irdantas está perguntando quais as melhores ferramentas para auxiliar na amamentação. Bom, as melhores ferramentas que a gente tem é o seio, né? E o nosso próprio leite materno. O que acontece é que nós temos algumas tecnologias, né, hoje no mercado. Então, como a concha, o bico de silicone, o que a gente evita indicar, tá? Vamos começar a falar um pouquinho da concha. A concha, quando a gente utiliza esse meio, esse artifício que é a concha, para preparar o seio, já vou aproveitar uma pergunta anterior, né? Se devemos preparar o seio na amamentação, temos 2 tipos de concha, a rígida e a pós-parto. A rígida, ela é bem durinha, tem um biquinho pequenininho, que normalmente utilizamos aí no pós-parto, em torno de 2 horas. Mas, quando a gente vai usar a concha, a gente tem que conhecer a anatomia dessa mama. Não adianta eu usar uma concha para preparar o mamilo se eu não tiver uma ampola mamilar, ou seja, eu preciso tocar na minha areola, no meu mamilo, preciso sentir ele, preciso exercitar ele para saber se ele vai fazer a protusão ou não. Então, essas conchas a gente evita o uso de indicação, tá? A gente evita o uso do preparo do mamilo na gestação para evitar riscos de trabalho de parto prematuro. Antigamente falava-se para fazer, né, o uso da bucha vegetal. Hoje a gente pede para evitar qualquer tipo de manipulação no mamilo durante a gestação, para evitar o trabalho de parto prematuro. A concha, além dela ser rígida ali, tanto no pós-parto quanto no pré-parto, que muitas vezes é indicativa, ela deixa o lugar úmido, quente, ela garroteia a mama, então ali eu tenho risco de síndrome de Renault, é uma patologia que os ductos, eles ficam bloqueados e ali pode perder a coloração, perde-se a circulação. Eu tenho risco de contaminação por bactéria e por fungo, uso da concha, tanto no pré-parto quanto no pós-parto. No pós-parto, isso pode acontecer com mais recorrência. Por quê? Porque ali o bebê tá sugando, tá? Nisso que o bebê tá sugando, pode acontecer um trauma mamilar, tá? E nesse trauma mamilar é uma porta de entrada. Sendo uma porta de entrada, eu deixo um lugar úmido e quente. Assim, o que acontece? Eu posso ter uma bactéria ou um fungo ali no local. Isso vai repercutir tanto na mãe quanto para o bebê, tá? Outra tecnologia que estão perguntando é do uso da pomada de lanolina. A pomada de lanolina também
é muito utilizada no pós-parto para os traumas mamilares. A pomada de lanolina, lembrando que ela não é... Está sem som? Tá sem som? Você consegue verificar para mim, Matsa? Espera só um pouquinho, a gente vai descobrir aqui. Vamos lá, queria que vocês falassem para mim se agora tá com som, por favor. O som voltou? Está normal. Obrigada. Então, a pomada de lanolina, vamos lá. A pomada de lanolina, ela é um hidratante, tá? A lanolina, ela é uma cera natural, tá? Que o nosso corpo mesmo produz a lanolina. E aí, o que a gente acaba utilizando? Utilizamos quando se racha ali, né? Tem um trauma mamilar, a gente acaba utilizando em excesso, né? E aí o bebê pega, ele suga e ele escorrega, não melhorando esse trauma mamilar, tá? Então, a lanolina, ela tem que ser usada como um hidratante, não como um cicatrizante. Eu normalmente, as pacientes que eu atendo, eu não indico o uso da lanolina, né? Também não contraindico. Eu simplesmente oriento a usar em pequena quantidade, só onde está sensível, onde está traumatizado. Você pode usar ela antiparto, não tem problema nenhum, mas em pequena quantidade, para hidratar um pouquinho o local, tá bom? Outro método que a gente tem, outra tecnologia, é o bico de silicone. Bom, o bico de silicone, gente, ele é um artifício que o Ministério da Saúde não recomenda, porque é um bico. E a gente sabe que o Ministério da Saúde recomenda-se não uso do bico de silicone, por diversos motivos. Confusão de bico, né? Muitas vezes o bebê suga ali só o biquinho, sem conseguir sugar o suficiente, extrair o suficiente de leite, tá? Mas muitas vezes, Nanda, ele ajuda sim o bebê a mamar, consegue se ajudar esse bebê por alguma dificuldade que esse bebê tem em abocanhar o mamilo, em abocanhar a areola adequadamente, em fazer a pega adequada. O que eu sempre falo para as mães? É muito melhor, muitas vezes, a gente acabar indicando o biquinho de silicone e ver um bebê mamando muito bem e feliz e ganhando peso, do que deixar o bebê sem mamar. Então, eu indico o bico de silicone raras vezes quando a gente vê que o bebê tem muita dificuldade em questão da amamentação e necessita de um artifício, tá? Mas o bico de silicone não pode ser simplesmente pensando que ele vai prevenir o trauma mamilar ou ele vai prevenir a sensibilidade areolo mamilar. Ele não vai prevenir. Pelo contrário, dependendo de como for utilizado este bico de silicone e como o bebê vai realizar a sucção, pode causar um trauma ali e demorar para cicatrizar e piorar ali a situação, tá? Outro artifício que a gente tem são as conchas de prata. A concha de prata, poucos conhecem, é um produto um pouco mais caro. A concha de prata, ela ajuda muito na recuperação tecidual do trauma mamilar. É uma concha de prata, ela a primeira vez tem que ser higienizada ali com bicarbonato de sódio. Ela é antibactericida e antifúngica. Além de tudo, ela protege o mamilo do atrito da roupa. Então, ela ajuda bastante na recuperação tecidual desse trauma mamilar. Temos as placas de hidrogel. Muitas mães conhecem como antigo mamare, muitos obstetras aí conhecem como antigo mamare, hoje não tem mais na linha, né? É um discozinho de hidrogel, ele vai geladinho na geladeira. Então, ele dá um conforto no seio, ele dá um conforto ali no mamilo, porque ele vai bem geladinho. E a sensibilidade é muito forte, principalmente quando o bebê abocanha e tem esse trauma e tem essa sensibilidade, tá? Então, tem a plaquinha de hidrogel que facilita muito nesses traumas mamilares
e nessa sensibilidade da mama. Temos também o laser terapia. Laser terapia é uma ótima opção para traumas graves, tá? Ou mediano, ou até para aquelas mães que têm uma sensibilidade maior em seio materno, tá? Que quando o bebê já abocanha, já sente. O laser terapia, ele tem o infravermelho e a luz vermelha, ou seja, ele ele ajuda, né, na recuperação, porque ele é analgésico e ele é anti-inflamatório, então ele faz toda uma recuperação tecidual, e ali a pessoa que vai, a consultora, a laser terapeuta que vai fazer esse laser terapia, ela vai avaliar ali em 48 horas se precisa de uma nova sessão. Ela é acompanhada para colocar o bebê em seio materno de forma adequada, tá bom? Então, o laser terapia também é uma boa indicação para a amamentação. A Ana tá perguntando, conforme o bico machuca, acaba saindo sangue. Tem problema do bebê ingerir isso com leite? Esse leite tem células de inflamação, já que o bico está machucado. Bom, vamos lá. Na verdade, esse leite com sangue, esse sanguezinho, o pH desse sanguezinho é diferente, né? Então, quando o bebê ingere, pode incomodar ali no estômagozinho e esse bebê regurgitar. Se ele começa a regurgitar esse sangue, a gente vai pedir uma pausa, tá? Para que esse bebê pause a amamentação, a gente faça uma recuperação tecidual para que ele retorne à amamentação, certo? Então, se o mamilo estiver muito machucado, a gente precisa tratar esse trauma mamilar e entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente quer tratar o trauma mamilar e o que acontece? O bebê continua fazendo a pega errada, a posição inadequada e a gente não consegue tratar, tá bom? Meu bebê tem 3 dias e estou lutando para fazer a pega corretamente. Estou com o bico bem machucado, eu acredito, Alana? É isso? Bom, a pega correta é mais difícil da gente falar aqui por vídeo como fazer a pega correta, mas vou tentar aqui ver se vocês conseguem ver mais ou menos como é que eu vou mostrar. Para o bebê fazer a pega correta, primeiro, o bebê não pega mamilo, tá? Então, ali tá o mamilo, independente da anatomia do mamilo. Se ele é protuso, se ele é invertido, se ele é plano, o bebê não pega mamilo. O bebê tem que abocanhar a maior parte da areola. Mas, Patrícia, a minha areola é grande, tudo bem. O bebê ele vai abocanhar a maior parte. Como que a gente sabe que o bebê tá fazendo a pega correta? Primeiro, o narizinho do bebê vai estar encostado na parte da areola superior, tá? A boquinha é a famosa boquinha de peixe mesmo, é a boquinha toda aberta, tá bom? Ele não pode estar fazendo covinha, nem barulho. Muitas vezes as mães falam assim, olha, ele mama bem, ele até faz barulhinho. Não, barulhinho não tá identificando que ele tá com a pega correta. Para que seja um conjunto de pega correta, a gente precisa adequar o posicionamento deste bebê também, tá? Outra coisa para a gente ver a pega correta é o queixinho. O queixinho tem que estar encostadinho na parte inferior da areola, tá? Então é um conjunto. Nariz na parte superior e o queixinho bem encostadinho na parte inferior. As bochechinhas tem que estar bem arredondadinha. Ele não pode estar fazendo covinha. Eu coloco o meu bebê para mamar e eu sinto fisgar na parte inferior ou não vejo toda aquela boquinha. Você com a sua mão pode ajudar ele a abrir a boca. Então você faz uma massagenzinha no queixo para que ele abra a parte inferior, arruma a parte superior da boquinha dele, que ele vai adequar a pega. Mas lembre-se, é um casamento, a pega e a posição. Posição correta e pega correta. Então, para que o bebê esteja em posição correta, o bebê tem que estar alinhado, é a famosa barriga com barriga. Ele tem que estar alinhado na linha mamilar, a barriga junto com o tórax,
tá? O bebê não na posição tradicional, ele não está olhando para a mãe, ele está olhando para a mama, tá? Na posição invertida, ele está olhando para a mama, tá bom? E na posição de cavalinho, que é aquela sentada que a gente fica muito preocupada, também ele está olhando para frente. Então, tem diversas posições que a gente consegue adequar e melhorar a pega e melhora, assim, a sensibilidade da mama. Como prepara os seios antes do neném nascer? Então, que nem eu falei, Renata, a gente não faz preparo mais hoje dos seios. O que você pode fazer, que ajuda muito, é o banho de sol, antes das 10 e após as 16. A gente não manipula a mama na gestação, porque quando eu faço manipulação da mama, eu posso fazer um trabalho de parto prematuro, tá? Então, a gente não vai manipular essa mama. O que você pode fazer é tomar um banho de sol. Existe hoje corretores de mamilos, tá? De algumas determinadas marcas. Não é a Concha, são corretores de mamilos, tá? Parece uma seringuinha. Eles ajudam a corrigir o mamilo, mas isso a gente pede para usar no pós-parto, tá? Priscila disse que eu cantei uma musiquinha para bebê dela acordar e mamar, um funk, né? A gente dá uma agilizada aí pros bebês, dá uma ajudada, né, Priscila? O seu Carla disse que o bebê não pegou, mas que eu ajudei muito nas tentativas. A gente tenta fazer o máximo pelos nossos bebês, viu, Carla? Um grande beijo. Vamos falar da amamentação aqui em questão da pega. Prestar muita atenção, gente, porque os traumas, ele é a maior causa de desistir da amamentação, tá? Então, a gente precisa estar sempre atento a essa situação. Por quê? Quando eu tenho um trauma mamilar, eu já fico com medo de colocar o meu bebê no peito. Então, só de pensar, de ouvir o chorinho do bebê, que é a hora dele ir mamar no peito, o que acontece? Já me dá taquicardia, minha mão fica gelada, eu fico ansiosa, né? Para colocar o meu bebê no peito. Isso aumenta dosagens hormonais. E aí dificulta na descida do leite, na ejeção do leite, que são hormônios que a gente precisa aflorar, que é a famosa prolactina e ocitocina que a gente fala tanto, né? Que a ocitocina, que é liberada ali pela ejeção do leite, né? Que libera a ejeção do leite, que é através ali do bebê, de olhar para o nosso bebê, de colocar o bebê, de ouvir o chorinho do bebê. E já a prolactina é que ajuda na produção do leite, tá? Então, nessa produção do leite, que o bebê vai sugar e ele vai aumentando ali a produção do leite. Eu falei de produção porque me perguntaram aqui se minha mama empedrar, o que eu vou fazer? Quando a mama empedra, quer dizer que você pode estar na apojadura. O que é a apojadura? É a descida do leite que acentuou ali. Então, a gente passa do colostro, que perdura ali de 3 a 4 dias, né, o colostro. Aí a gente vai passar por uma fase que chama leite de transição, que perdura até o 14º dia, e depois leite maduro, que vai perdurar aí até o final da amamentação. Que acontece? Essa fase que a gente tem entre o colostro e o leite de transição, existe a apojadura, que é a descida mais acentuada. Nessa descida mais acentuada, a mama fica bem cheia, ela fica dura, fica quente, fica vermelha. É a hora do desespero, porque dói, né? Fica bem cheia e a gente tende normalmente ir para onde? Para debaixo da água quente, tá? Então, esquece o uso de compressa. Melhor resolução é massagem em ordenha para qualquer situação que a mama empedrar, tá? Ou seja, ficar dura. E o bebê mamar.
tá? Como que se faz uma massagem efetiva e uma ordenha efetiva, tá bom? A massagem sempre começa da parte escura, da parte da areola para a mama, tá? E de forma circular. Eu preciso liberar a areola, porque se eu não liberar a areola, o que tá na mama, o que tá na região maxilar não sai, tá? Então eu preciso liberar essa parte da areola, até mesmo porque se tiver enrijecido, o bebê não consegue abocanhar. Então eu vou fazer uma boa massagem ali em torno de 10 a 15 minutos, vou fazer uma boa massagem e vou começar a ordenha. Muitas me perguntam, eu posso usar a bomba? Eu digo, você pode usar a bomba, desde que o seu peito não esteja traumatizado, né, com os traumas mamilares, desde que você faça com uma frequência maior, porque na apojadura, se você usar a bomba, você vai aumentar essa produção, tá? Então a melhor coisa é massagem e ordenha manual na apojadura, que vai perdurar aí uns 7 dias, daquela fase do colostro para o leite de transição. Depois você vai ter o quê? Uma sensação de que secou o leite. Meu Deus, meu peito tá mais murcho, o que aconteceu? Não, o corpo é muito sábio. Ele começa a produzir exatamente o que o bebê precisa, tá? E aí, o corpo começa exatamente a produzir, você vai amamentar, você também pode estar tirando esse leite, armazenando ele na geladeira por 12 horas, em frascos de vidro com tampa de plástico, no freezer por 15 dias, também em frascos de vidro com tampa de plástico. Você pode complementar as mamadas do seu bebê com o leite materno que você retira, tá? Em vez de ofertar um leite artificial para o seu bebê. Então, você pode tirar e necessariamente não precisa jogar fora. Você pode até doar o seu leite para um banco de leite, tá? Então, tem várias formas de você fazer esse esvaziamento da mama. Mas é muito importante que tire, que esvazie a mama. Por quê? A nossa mama, ela aqui é fábrica, tá? Ela não é estoque, tá? Então, é importante que a gente retire o excesso para que o corpo comece a produzir, tá bom? A Nanda tá falando algumas coisas bem legais aqui. Na fase da amamentação, a gente passa por muitos momentos dolorosos, né? E nesses momentos dolorosos, muitas vezes, vocês têm vontade de desistir mesmo. Vocês precisam contar com uma rede de apoio. Então, vocês podem contar conosco aqui do Santa Joana, toda a nossa equipe, né? A gente tá aqui para apoiar vocês, né? Sempre falo isso para as mães, se tiverem dúvida pode estar entrando em contato conosco. Chame a gente nos quartos para que a gente possa auxiliar, ajudar vocês. A família ajuda muito nessa hora. Em questão do acompanhamento, do auxílio na questão da amamentação, mas vale muito a dedicação, vale insistir também, né? Então a dedicação, o amor ali que só vocês mães têm com os bebês de vocês é que vale a pena mesmo. Não desistam, insistam, e a gente corrigindo a pega, o posicionamento, tudo isso vai melhorar, tá? A Renatinha tá perguntando quando o bebê só pega o bico e ele está bem dolorido e sangrando, tá? O bebê não pode pegar só o bico. O bebê tem que pegar a maior parte, tá? Ele tem que pegar a areola. Se ele pega só o bico, ele pega errado. E aí a gente tem que corrigir. Quando o bebê mama só o mamilo, ele não está mamando, ele está fazendo sucções não nutritivas, ele não consegue sugar o suficiente, ele não consegue fazer a extração suficiente, tá? Então a gente precisa que a gente tire o bebê, reposicione, faça com que ele faça a abertura de boca adequada, tá? Para que isso se torne uma amamentação correta, prazerosa e adequada para o bebê e para a mãe. Paty, nessa fase do puerpério, a quantidade de leite pode diminuir devido à fase que estamos passando.
Depende, se você tiver com um grau de estresse muito alto, você pode diminuir a produção láctea, né? Por conta da diminuição dos hormônios e depende da frequência que você tá colocando o bebê. O bebê no começo, do início aqui da mamada, né? Ainda na maternidade, nesses primeiros dias, a gente coloca, o bebê vai ao seio materno de 8 a 12 vezes por dia na mama, né? Então ele vai mamar. Eles perduram, eles dormem mais, mas eles mamam em torno de 8 a 12 vezes por dia, em torno de 15 a 20 minutos de mamada, tá? Numa mamada efetiva. E quando vocês me perguntam do bico, por que do bico e por que os bebês fazem a confusão de bico? Porque na mama ele também faz um movimento diferenciado do bico, né? Então, ai, Paty, existe a confusão de bico? Existe sim. O bebê ele faz 4 movimentos, né? Para que ele mame na mama diretamente, no bico ele faz 2 movimentos. Quer dizer que o bebê não tá mamando no bico? Não, nem sempre. Por isso que a gente tem que acompanhar e avaliar essa mamada para que não seja prejudicial nem para a mãe nem para o bebê, tá? Paty, o uso da ocitocina é indicado para ajudar a descer e produzir o leite? Ocitocina, então vamos lá. A ocitocina, ele é um hormônio produzido na hipófise anterior, tá? E ele serve para quê? Para ajudar a contração uterina e ejeção do leite, tá? O spray da ocitocina é uma ocitocina sintética. Então, ele ajuda sim na ejeção do leite, mas não ajuda na produção, porque a ocitocina, o que ajuda na produção, o que faz a produção, é o hormônio prolactina, tá bom? Mas ele ajuda sim na ejeção do leite. Também usar com moderação, porque o que acontece? Eu ajudo na ejeção do leite, vai descendo, o bebê vai sugando, vai aumentando a produção, e aí eu tenho uma mama super cheia, super enrijecida, e às vezes eu não consigo dar conta ali das primeiras horas. Então, tomar bastante cuidado. Como funciona a descida do leite no parto cesárea? Bom, tanto a descida do leite do parto cesárea e do parto normal, a gente diz que no parto normal é um pouco mais rápido, não é às vezes a descida do leite, tá? Mas sim a busca ali do bebê, de buscar, de sugar, de procurar. Isso sobre descida do leite, de vir o leite, é uma questão também hormonal e metabólica, tá? Eu tenho bebês que mamam super bem de parto cesárea e tem bebê que demora mais para mamar de parto normal. Tem mães que produzem mais leite no parto cesárea e demora mais para ejetar no parto normal. Então, depende muito aí do metabolismo materno também. O bebê tem 20 dias e tá chupetando o peito, o que fazer? Bom, eu brinco com as mães e falo que os bebês não chupetam, né? Porque a gente que falam em questão de chupeta, tudo isso. Os bebês, eles fazem 2 tipos de sucção. Sucção nutritiva e sucção não nutritiva. Então, o que acontece? Em outros séculos, os bebês não conheciam chupeta. Então, com a modernidade, se trouxe a chupeta. Os bebês, eles iam ao peito por uma função nutritiva e percebia que muitas vezes quando tirava do peito, eles queriam sugar e chorava-se muito. Que eles tinham uma necessidade oral ali importante. E colocava-se o bebê de volta no peito e ele sugava. Então, o que acontece? Nós temos aqui 2 tipos de sucção, tá? A sucção nutritiva e não nutritiva. Então, muitas vezes o bebê, ele mama ali os 20 minutos ou os 30 minutos, que seja, e começa a fazer a famosa sucção não nutritiva, tá? A sucção não nutritiva é aquela sucção para satisfação oral. Então, o bebê já fez a satisfação alimentar dele, nutritiva, e agora ele quer a satisfação oral, que é a satisfação de ficar ali no seio materno, com o cheirinho da mãe. Paty, posso deixar? Pode, mas não pode deixar muito tempo, senão ele gasta muita energia,
né? E aí ele gastou energia, ele tem que recuperar energia como? Mamando de novo. Então eu fico nesse ciclo e eu nunca tiro o bebê do peito. Então a gente pede para que se controle o tempo do bebê no peito, para ele não gastar energia, não perder muito peso e mamar adequadamente, que vocês tenham um repouso. Sim, para produzir mais leite, então beber bastante água, fazer sono e repouso. A gente também tem técnicas com bomba que aumenta a produção láctea, demora um pouquinho, não é tão rápido, né? Que a gente usa a bomba aí, se o peito não estiver traumatizado, de 30 a 40 minutos em velocidade máxima, revezando aí a mama, perdura aí em 2 semanas, a gente já tem um aumento gradual de produção do leite, tá? Podem perguntar mais. Tá. Quando você sabe que o bebê tá satisfeito? A gente sabe que o bebê tá satisfeito primeiro, porque ele solta o peito por livre e espontânea vontade, ele faz o sono e repouso ali de 1 hora a 2 horas e meia, 3 horas, tá? Ele apresenta xixizinho nas mamadas também, isso é bem importante pra gente ver se o bebê tá hidratado. E é isso que a gente vai ver a satisfação do bebê, né? Além da carinha de satisfação que ele sai assim, todo bonitinho do peito. O laser terapia é pro mamilo, sim, pra toda parte, mamilo areolar, tá? Sim. Qual bomba eu indico? Bom, gente, eu não sei se eu não posso falar de marcas aqui, mas tanto a elétrica quanto a manual são excelentes, tá bom? A único estilo de bomba que a gente evita usar na amamentação, mas por conta de risco de contaminação, são aquelas estilo buzina ou estilo seringa, até para não machucar o mamilo nem a areola, tá? A alimentação de vocês, eu não consigo voltar aqui, consigo. A alimentação alimentação muito rica em ferro, em alimentos vermelhos, muita água, tem que ser uma alimentação boa, tá? Isso a nutricionista sabe explicar melhor para vocês do que eu, tá? Mas é importante vocês se alimentarem ali para suprir as necessidades, evitar o uso de cafeína, achocolatados, chocolate, gaseificados, que isso é prejudicial na amamentação. Paty é a mãe da Manu. Oi, mãe da Manu, tudo bem? E se ele não dorme esse tempo? Se ele não dorme o tempo de necessidade, não entendi a sua pergunta. Se você puder formular. Gente, vou responder mais um pouquinho que o nosso tempo já tá acabando, infelizmente. Devo acordar o bebê recém-nascido para mamar? Sim, deve acordar o bebê recém-nascido para mamar. Pode estar frio, pode estar calor, tem que acordar o bebê, tá, gente? A gente não pode deixar o bebê dormindo e achar que tá tudo bem. Então eu tenho que acordar o bebê no intervalo de 3 horas no máximo. Ai, meu bebê é sonolento, não acorda, não tem problema. A gente fecha a janela, desliga o ar-condicionado, não tem a corrente de vento, começo a retirar a roupinha, vou estimulando ele, troco a fralda, tá bom? E posiciono ele em seio materno, mas não posso deixá-lo dormir. Eu quero agradecer a todas pelo comparecimento aqui na live de hoje, no canal Ser Mãe. Muito obrigada. Todas as perguntas aqui o pessoal vai compilar e a gente vai responder aí no final para vocês. A gente vai continuar dando uma resposta, mas eu agradeço por todo o carinho, tá? Nós aqui do Hospital Santa Joana estamos à disposição de vocês, tá bom? Mas infelizmente a nossa live acabou. Muito obrigada, viu? Um grande beijo a todas. Até mais. Encerrar o vídeo, né?